Olá, boa noite. Você vai ver no programa de hoje. Ebola assusta o mundo. Será que o Brasil está preparado para receber pessoas infectadas com o vírus? A Aeromóvel de Porto Alegre completa 1 ano e enfrenta um problema, a falta de público. Extravio de bagagens preocupa passageiros no aeroporto Salgado Filho. Conheça o bairro planejado de Porto Alegre, onde as ruas lembram uma cidade do interior. E ainda descubra uma ilha repleta de história no meio do Guaíba. E conheça também a lancheria popular do aeroporto. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o Estúdio Unicinos está no ar. O ebola é uma doença que fez aproximadamente 4.000 vítimas no mundo inteiro somente esse ano. A Organização Mundial de Saúde estima que 10.000 pessoas estejam infectadas com o vírus neste momento. Será que o Brasil está preparado para receber pacientes com sintomas dessa doença? Descubra na reportagem de Lua Clear. De acordo com a OMS, o mundo enfrenta a pior epidemia de ebola da história. O índice de mortalidade da doença é de 50%, um desafio para os médicos que tentam combatê-la. No clima de alerta total, os aeroportos seguem medidas importantíssimas com passageiros que vêm dos países com risco da doença. Tem uma moça falando sempre no microfone e ela dá alguns sintomas para cuidar daí, que tiver vômito, febre, diarreia. Eu não sei nada sobre o ebola, sei que é uma doença letal, vejo pessoas nas fotos, eu sei que é letal, mas eu não sei de nenhum plano de contingência no Brasil sobre ebola, nem sei qual é o tamanho da doença no Brasil. Quer dizer, eu sei que ela não chegou, mas soube de alguém que talvez tivesse chegado. Não sei nada sobre ebola, sou ignorante do ebola. Segundo a Infraero, o governo tem um plano nacional para evitar a disseminação da doença a partir dos aeroportos. No último ano, o aeroporto Salgado Filho recebeu mais de 8 milhões de passageiros, entre voos nacionais e internacionais. A preocupação com as bagagens tem aumentado. Plastificar, fazer seguro e utilizar cadeados são opções para evitar maiores prejuízos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a responsabilidade sobre as malas extraviadas é da companhia aérea. Nos voos internacionais, o seguro bagagem é indicado, mas não é obrigatório. Paga seguro para não ter esse problema de roubo de perder mala. E como normalmente vem muita mercadoria de valor, um vai lá, compra uma lembrança, um telefone, um tablet, um computador e envia dentro da mala, para não ter esse problema de perder. Além dos cadeados e do seguro, plastificar ajuda a proteger a bagagem. E ainda é a melhor maneira para ter certeza de que a mala não foi violada. A bagagem que é embalada na Protec, ela recebe um seguro. O seguro com relação a extravio, tanto no Brasil quanto no exterior, e o seguro de acidentes pessoais por 7 dias. Todas as viagens que a gente faz, tanto dentro do país como fora, sempre embalamos e colocamos o cadeado. Em caso de perda, a ANAC determina alguns procedimentos. Nesse caso, eu mesmo fiz a embalagem, comprei o plástico e o piso e eu mesmo fiz. Para poupar custos na viagem e ter a garantia de uma mala protegida, fazer a plastificação em casa também é uma ótima opção. E chegou a hora do primeiro Sua Rua de hoje. A Avenida Oscar Pereira, localizada na zona leste da capital gaúcha, tem uma das paisagens mais diferenciadas da cidade. Confira. Ela nasceu no final do século XIX, quando a família Silveira Nunes doou um terreno ao poder público. Hoje, ela liga mais de 12 bairros ao centro da cidade. A Oscar Pereira tem cerca de 12 quilômetros de extensão. A avenida é tão diversificada que pode ser dividida em trechos. No início, ela chega a pegar uma zona rural da cidade. Os hospitais Parque Belém e Divina Providência, além de clínicas psiquiátricas, são cercados por grandes áreas verdes. Em seguida, uma zona mais comercial, muitos mercados, revendas de automóveis, bancos, entre outros comércios. A avenida termina após o cemitério da Santa Casa, onde foi enterrado o maior compositor popular do Rio Grande do Sul, o famoso Teixeirinha. A casa dele fica no alto da avenida e até hoje é visitada pelos fãs. O tradicionalista morava aqui quando morreu em 1985. E a seguir, a linha do Aeromóvel de Porto Alegre completa 1 ano. Veja como está o movimento de passageiros.
A linha do aeromóvel, que liga o aeroporto ao terminal do Transurb, completou 1 ano em agosto. Mas o sistema criado para dar mais segurança e conforto aos passageiros parece enfrentar um problema: a falta de público. Inaugurado no final do ano passado, com custo de 38 milhões de reais, o Aeromóvel de Porto Alegre foi o primeiro veículo de propulsão a ar construído totalmente no Brasil. O percurso de 814 metros é realizado em apenas 2 minutos. Os veículos espaçosos e com ar-condicionado dão mais segurança, agilidade e conforto para um trajeto que antigamente era feito a pé. O sistema mudou a vida de quem trabalha no aeroporto. Eu pego o ônibus, trem e chego aqui e pego o aeromóvel. E antes, quando não tinha o aeromóvel, eu ia a pé daqui da estação até o aeroporto. Aí eu levava em média de 10 minutos até chegar lá. Então, às vezes chegava atrasado, tinha que sair correndo. Então, com o aeromóvel facilitou bastante. Com uma tarifa de apenas R$ 2,00 e com integração ao Transurb, o aeromóvel conquistou um público cativo, mas que ainda é muito abaixo do esperado. São 8 horas da noite e, pasmem, eu estou sozinho dentro do aeromóvel. Não há nenhum passageiro nesse momento dentro do veículo. Eu vou fazer a viagem do aeroporto até a estação do Transurb, assim, sem ninguém. A falta de movimento desperta curiosidade e coloca em dúvida a necessidade e os gastos do projeto. Mas a direção do Transurb considera o movimento normal. Transportando hoje em torno de 3.100 passageiros dia, nós estamos transportando muito bem para um sistema que foi recém-aberto, né, e que está sendo conhecido do grande público e que a tendência é ir aumentando, né, essa demanda. Projetado inicialmente para receber 7.000 usuários por dia, o sistema recebe atualmente cerca de 3.100 passageiros diariamente. Em setembro deste ano, um segundo vagão entrou em operação e a previsão é de que até agosto de 2015 o público diário aumente consideravelmente. E vamos agora ao Sua Rua. Conhecida por ser uma área residencial e ter muitas praças, a General Telino Chagas Teles está localizada na zona norte de Porto Alegre e encanta com sua natureza. Confira. Com uma extensão de aproximadamente 1 km, a rua é formada por condomínios de prédios e casas e tem um maior trânsito de veículos de passeio e transporte público. Dentre os locais mais visitados pelos moradores, encontra-se a praça, que ocupa um quarteirão inteiro. Durante a semana, o movimento aqui é tranquilo. Nos finais de semana, muitas famílias aproveitam para passear. Apesar de ter comércio que mistura café e mercado, atraindo mais pessoas, a rua é predominantemente residencial. Possui uma área de extrema tranquilidade na região e com fácil acesso, até por ser um pouco distante dos grandes centros da capital. E veja a seguir, o Aeroporto Salgado Filho tem opção barata para quem quer fazer um lanche. Nós já voltamos. Estamos de volta. Quem já fez um lanchinho no Aeroporto Salgado Filho comprovou o preço salgado das lanchonetes do aeroporto. Mas desde o ano passado, uma lancheria popular funciona no segundo andar do aeroporto. Você sabia disso? Os preços chegam a ser 50% menores. Ficou com água na boca? Então confira. Milhares de pessoas passam todos os dias pelo aeroporto. Muitas delas dependem da alimentação nos restaurantes e lanchonetes daqui. Acabam sentindo no bolso o peso dos preços elevados. Um pouco abusivo, principalmente pela qualidade. Se a qualidade fosse tão boa quanto o preço, até valeria a pena pagar, mas pela qualidade é um preço bastante alto. Eu acho bastante elevado comparado com o que tu consegue fora do aeroporto, né? O projeto de lancherias populares nos aeroportos começou em 2012. O objetivo era implantar esse tipo de restaurantes nos aeroportos das 12 cidades sede da Copa do Mundo. A primeira foi inaugurada no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Hoje, 10 cidades contam com o projeto e têm a lancheria em seus aeroportos. Em Porto Alegre não é diferente. A lancheria popular Trop Café foi inaugurada há 2 anos. A gente sabia que dentro do aeroporto tinha muita reclamação de preço, o aeroporto é conhecido como um lugar de preços caros, então a gente sabia que isso aí poderia dar um resultado em trabalhar com o preço médio da cidade.
A Infraero organizou uma tabela de preços. São 10 itens básicos como pães de queijo, cafés e salgados. Os valores são baseados em pesquisas feitas anualmente com o preço médio dos produtos em cada cidade. Assim, o preço da alimentação acaba não pesando tanto no bolso de viajantes e funcionários. Realmente ali é o melhor preço, realmente. Se alimentar bem, gastando menos, é afinal o que todos querem. E olha essa agora! A Prefeitura e a Brigada Militar estão propondo que o movimento noturno da Cidade Baixa vá para outro lugar. Que lugar é esse, Gabriela Gonçalves? Boa noite! Boa noite, Rebeca. Boa noite, Maurício. Pois é, a Prefeitura de Porto Alegre e a Brigada Militar estão analisando uma ideia para propor que o movimento noturno do bairro Cidade Baixa vá para o Anfiteatro Pôr do Sol. Isso mesmo, a área que hoje praticamente fica o ano inteiro vazia seria a melhor maneira para acabar com a reclamação dos moradores por causa do barulho. A ideia é criar uma estrutura com restaurantes, banheiros químicos, segurança e atrações musicais. O importante é oferecer o mínimo para que as pessoas se divirtam no local. Resta saber se os boêmios da Cidade Baixa vão querer se transferir para lá. Maurício. 10 horas da noite. Você sai, todos os shoppings fechados. 11h30, nenhum restaurante aberto. Meia-noite, depois da meia-noite, impossível de conseguir uma teleentrega. Não, os porto-alegrenses não sentem fome depois da meia-noite, durante a madrugada. Lá em Vacaria, onde a minha avó mora, eu fico na rua, uma cidade com um pouco mais de 60 mil habitantes, eu fico na rua bebendo até às 6 horas da manhã e ninguém reclama, ninguém enche o saco. Aqui em Porto Alegre, meia-noite e meia, 1 da manhã, a Cidade Baixa perde completamente o seu movimento. Depois, quando fazem aquela piada de que Porto Alegre é uma província, as pessoas se irritam, não gostam da piada. Mas é a grande verdade, nós estamos virando uma cidade do interior, uma cidade chata, uma cidade muito politicamente correta e que tenta encontrar soluções como essa, que é óbvio que não vai dar certo. Aliás, a comparação com cidades do interior é até injusta, porque em cidades do interior, às vezes, nós temos muito mais movimento cultural, muito mais movimento noturno e muito mais organização do que em Porto Alegre. E já que nós estamos falando de espaços ao ar livre, o próximo Sua Rua de hoje vai falar sobre a Avenida Dom Pedro II. Ela é uma das ruas da Terceira Perimetral, via que cruza Porto Alegre. Tem quase 2 quilômetros de extensão e reúne vida cultural, comércio e residências. O nome é uma homenagem ao imperador que deu o status de cidade a Porto Alegre em 1772. A rua abrange os bairros São João e Higienópolis. Ela inicia na altura do viaduto José Eduardo Utzig e termina no cruzamento da Avenida Plínio Brasil Milano. A paisagem é composta por pouco verde e muitos empreendimentos comerciais. Durante o dia, o trânsito e movimento de pedestres são intensos. Algumas casas e apartamentos ainda ocupam espaço na rua. Com uma arquitetura antiga, reúnem moradores acostumados com o barulho da cidade. E veja daqui a pouco, uma pequena ilha do Guaíba guarda grandes momentos da história política gaúcha. É um instante só, não saia daí. No dia 20 de agosto, o jornalista Ricardo Chaves, o Cadão, participou de um bate-papo com os alunos de jornalismo da Unicinos Porto Alegre. Em 1 hora de conversa, o fotógrafo de 0 hora falou sobre a profissão e sobre os desafios de fotografar nos dias de hoje. Cadão é um dos mais experientes fotógrafos em atividade aqui no Rio Grande do Sul. E vamos à matéria especial do programa de hoje. Uma pequena ilha do Guaíba conta grandes momentos da história gaúcha, mas para preservar o pouco que ainda resta deste patrimônio, é necessária atenção pública. A Ilha das Pedras Brancas tem sua história ligada às grandes revoluções nacionais. O lugar já foi conhecido como Ilha da Pólvora, pois era utilizado como um paiol em 1857. Poucos anos antes, havia sido um local estratégico na Revolução Farroupilha. Mais recentemente, durante o período da ditadura, a ilha serviu como cárcere para os perseguidos pelo regime, ficando conhecida como Ilha do Presídio. Abandonada há 31 anos, a ilha conta com alguns protetores, como este pescador. Para ele, os governos poderiam fazer mais pela preservação dessa história. Eles têm um mega projeto aí para isso aí, né? Que eu acho que cortaria toda essa parte do
povo, né? Em si, né? Eu seria da parte do museu que falasse um pouco da fauna, da flora do nosso rio, do Rio Guaíba, né? que vive nele, né? E já que é o berço da Revolução, vamos contar um pouco da história dele aqui, né? O programa Estúdio Unicinos fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até o próximo programa.